as dificuldades para movimentar não é maior do que minha alegria e meu prazer em vê-los. A vida em igreja, para mim, é menos do que a participação, associação, visão de ideais. Para mim, igreja tem nome de gente. Quando eu escuto Vadislau, eu não tenho toda essa alegria do mundo, não. Vadislau é difícil de ser falado, é o último a ser chamado na classe, W. Pessoas se enganam, Vladislau, Venceslau, Vaidislau, Vandislau. É muito difícil. E depois tem a zombaria do pessoal, né? Olalau. Mas é gostoso que me chamem. Meu nome não foi feito para a minha identidade. Foi feito para que me chamem. 3h da manhã, pastor Vadislau, tudo bem? O que eu respondo? Só o toque do telefone nessa hora já causa estremecimento. Um irmão muito querido de Boston costumava sair do trabalho, para quem conhece o português, o Brazuca, ele era serapiador de mesa. Trabalhava arrumando mesas como garçom. Saía do trabalho 2h30, 3h e telefonava. Pastor, telefonei para cobrar aquela sua promessa de que podia incomodar. Está bem incomodado? Então, boa noite. Quando o último dia meu nos Estados Unidos, eu telefonei para ele às 3h30, eu sabia que ele tinha acabado de dormir. E falei, é a paga. E desliguei. Não sei se ele soube quem era, mas eu fiz. O prazer foi meu. Esta presença de igreja, esta participação, as necessidades de hoje, por exemplo, pegos de surpresa, os presbíteros vieram fazer o que lhes é normal. Estão preparados, são pastores da igreja, somos todos. E de uma certa forma, não existe um grau de mando sacerdotal, é administrativo só. Porque todos somos ministros de Deus, de um sacerdócio santo. E todos devemos repetir estas. É claro que há diferença de um chefe de família que é pastor da família e o jovem que não pode ir naquela família querer ser o pastor. Existe esse respeito. Existe o respeito pelo limite de autoridades, da individualidade, do conjunto de jovens, de senhores, de senhoras. Mas dentro destes limites, o sacerdócio é exercido com profundo afeto. E é disto que Paulo estava conversando com Timóteo por carta. Timóteo era bem chegado a Paulo. Paulo era conhecido da avó e da mãe de Timóteo. Era de ir tomar cafezinho lá na casa deles. Café até gostoso.
ele é fervido ali, ferve a água, põe o pó, aí joga um pouquinho de água fria para decantar o pó, e aquele café então é servido. Eu já tomei assim lá no Oriente. Devia ser esse cafezinho gostoso, ou então uma taça de vinho. A Bíblia diz, dai vinho aos aflitos, né? E bebida forte aos amargurados. Não precisa querer ficar amargurado agora não, hein? Eu estou falando desse jeito para levá-los a um cenário de vida comum, de um evangelho vivido em vida comum. Porque nós somos pecadores humanos, temos nossas tentativas de mostrar a nossa própria justiça. Então, se você pergunta a alguém, o que você está olhando para mim? A pessoa fala, não estou. Eu já fiz esta experiência. Eu falando com moços, falando com mais intensidade do que estou agora, todos eles olhando e de repente viram, o que você está olhando para mim? A pessoa fala, eu não estou olhando. É uma tentativa de desculpa. Todos nós usamos, isso é uma lei. Fazemos leis para o nosso coração a fim de remover a nossa culpa. Culpa que se for real, porque a pessoa pecou, ou culpa porque a pessoa tem um sentimento de que todo mundo está cobrando dela. Ainda assim, esse sentimento de culpa seria errado, porque não temos aquele que nos perdoa a culpa. E Paulo, então, está trabalhando esta matéria de leis. Ele diz até, a lei foi feita não para o justo, para o injusto. A lei foi feita para todo mundo, só para Jesus que não precisava, mas ele é a própria lei. Mas se alguém pensa que é justo, então não teria necessidade de lei. Mas nós vivemos nos justificando a nós mesmos, procurando liberdade, procurando alívio para uma culpa que é sentida, a culpa de viver. Eu me sinto culpado pela situação nas universidades hoje. Eu me sinto culpado pelas escolas que foram ocupadas. Bom, no meu caso, eu já ocupei escola quando era moço, então, e já coloquei até salamargo na caixa d'água da escola. Fui expulso, já não venha cobrar mais de mim. Mas se eu não tivesse feito isso, como minha irmã que não fez, minha irmã nunca saiu do Evangelho. Seguiu uma vida sem extremos, pautada nas leis, até legalista. E ela, conversando comigo, disse, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O mundo está de cabeça para baixo. O melhor que eu posso receitar é vai num parque na roda gigante. Aí, hora está de cabeça para baixo, hora de cabeça para cima. Porque você não pode fazer nada. Mas sentimos culpa por não poder fazer nada. Então, vem nos crentes aquilo, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma obra social? Vamos. Vamos fazer uma obra social qualquer aí. Empréstimo de bicicleta para passear na Paulista. Afinal de contas, estamos aqui perto. Sociedade de emprestar bicicleta. Ou não, vamos evangelizar.
Sociedade Evangelística da Bomba. É o seguinte, sobe num balão e joga folheto enroladinho. Cai na cabeça da pessoa, ela olha, vê o balão, fica curiosa, abre o bilhete, lê o folheto e se converte. Não estou brincando, isso já ocorreu. E um dia, um vizinho perguntou ao outro, o que é que vocês estão fazendo jogando folheto de balão? Ah, é para falar de Jesus. Ué, mas eu estou aqui, por que você não me fala? Sempre estive aí do seu lado. Terminada a conversa, este homem cristão, soltador de bombinha de balão, foi à sua sociedade e soube que tinha sido expulso, porque havia faltado ao compromisso. Que compromisso? De jogar folheto do balão. Mas o outro me perguntou, não importa, nosso compromisso é jogar do balão, o resto o Espírito Santo faz. Esta é uma inversão, quer seja na evangelização, quer seja na ação social. Então Paulo vai dizer, Timóteo, para um pouco com o legalismo, quer seja lei para ser justo, quer seja lei para comandar a sua vida, depende do que Cristo fez e você vai ver o que acontece. Aí então Paulo faz uma declaração, não é o texto da mensagem, é a declaração que é proposição. Em 1 Timóteo 1,5 ele diz, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Ele diz o seguinte, o cerne da vida cristã, o cerne da salvação e da santificação, da salvação na cruz para a vida eterna e no processo de crescimento espiritual aqui, o que importa é amor que procede de coração puro. Não adianta você falar, eu amo minhas 5 mulheres. O coração tem de ser puro. Não dá para falar, eu amo o meu carro. O coração tem de estar puro, não apegado a coisas, mas a pessoas antes. Também tem de ter uma consciência boa. Eu tenho de agir segundo a justiça do reino de Deus. E se eu pecar, como vou pecar e não posso deixar, porque sou humano e estou aqui na terra, eu confesso o meu pecado, sabedor de que o Senhor Jesus Cristo morreu para me salvar. Ele perdoa meus pecados e me torna justo, atribui a minha justiça dele, e eu posso continuar a minha vida como se não houvesse culpa, mas de boa consciência, dando um em dobro, fazendo esforço duplo para passar por cima do meu pecado, para compensar. E fé sem hipocrisia. Eu não vou dizer que amo ao meu Senhor quando eu amo somente as bênçãos do meu Senhor. Dizer que eu sou honesto, porque naquilo que todo mundo pretende ser honesto eu faço. E escondido, ou se ninguém for saber, eu não tenho medo de encarar o pecado. É preciso uma fé sem hipocrisia, uma fé a descoberto, que confia no Senhor. Então, falando isso com o Timóteo, ele disse, Timóteo, essa é a base. Eu quero te mostrar agora o que acontece quando
isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, o evangelho da glória do Deus bendito. O que ocorre quando o evangelho da glória do Deus bendito ocorre? Então, no versículo 12, eu começo a leitura até o 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse evangelho da glória do Deus bendito, ele tem aqui nesse texto uma dupla aproximação. Ele vai falar do transbordamento que o evangelho deve trazer para a nossa vida. Eu gosto de viver. Quando de manhã eu levanto e vejo do meu lado a companheira, eu dou graças a Deus pela vida dela. E um pega na mão do outro, eu dou graças a Deus pelo toque. Depois, levantado, tem mais um outro parte do culto. Não é culto a Deus, é o serviço um ao outro, é o de abraçar. Porque velho, deitado do lado, abraça por parte. Em pé dá para abraçar por inteiro. Depois tem o café. Café é coisa gostosa demais. Se eu fosse goiano, eu diria, é bom demais da conta. E o leitinho, que pode dizer que é ruim, que o homem é o único adulto que bebe leite, não importa, é gostoso. E os remédios, aquele punhado de remédio, quando eu vejo as cores, eu me lembro das minhas médicas, meus médicos, aqui da igreja, que cuidam de mim. Dão a receita. A Cláudia faz exame de 2 horas. Se você tiver mentido para alguém, ela descobre. Não tem jeito. Depois, um pouco de trabalho, que é bom mexer com as mãos. Mãos doloridas se curam apertando a chave de fenda, o martelo, trabalhando a madeira, usando a lixa. Querem saber como que atua? É que depois de fazer tudo isso, você está tão ruim, tão cansado, que eu vou para casa, sento na cadeira de preguiça e me entrego à minha baianidade. Paulo inicia dizendo, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Ele dá graças de maneira exuberante. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele diz por quê? Que me considerou fiel. Então ele lembra da vida dele, uma memória que contém dores, mas são dores como de parto,
deu à luz bênçãos, e as dores de parto são até esquecidas, ou, como é dito, valeu a pena ter doído. Paulo diz, eu fui perseguidor. Perseguidor aqui não é alguém que segue alguém. Perseguidor é alguém que fez mal para alguém, seguiu para fazer mal, e com violência. Paulo foi um perseguidor violento. E ele diz ainda insolente. Me perdoem os que admiram Bolsonaro, mas eu não o admiro. Concordo com alguns dos valores que ele coloca, mas acho que esses valores na mão dele ficam até emporcalhados. Eu apanhei de torturador. Então tem algo aqui dentro, não estou dizendo se é certo ou se é errado. Mas insolência é daquele cara. Mas eu já vi gente insolente. Mais do que ele, o homem que ele cultuou, que eu não quero nem falar o nome. Ou aquele presidente que pediu para ser esquecido, que também não vou falar o nome. Ou os governantes atuais. Insolência é aquele orgulho com cara de pau. Já ouviu a expressão mata a cobra e mostra o pau? Pois eles fazem isso com tudo que é pecaminoso. Com 5 bilhões guardados em algum lugar. Com 190 bilhões de dívida e um aumento fabuloso para os governantes agora. Isso é insolência. E Paulo diz, eu fui insolente, da pior espécie. E ele diz ainda, eu fui um pecador considerado irrecuperável. E você, Timóteo, agora vem o pensamento por trás. Desde criança aprendeu com tua mãe e com tua avó. Sabia até o nome da Lloyd Eunice. Você viveu ouvindo o Evangelho, crescendo nas sagradas letras, letras capazes para fortalecer todo o espectro de vida, toda a nuance. Vida do trabalho, vida social, conhecimento de economia, conhecimento de como consertar roda de carro. Tudo isso você teve do bom e do melhor. Mas diante de Deus somos iguaizinhos. E precisamos ser gratos pela força que Deus nos traz. Quando Ele nos considera fiel. Eu posso até vê-lo dizer, porque Timóteo, em Adão e Eva, você e eu somos farinhas do mesmo saco. E o pecado de um é o pecado de outro. Eu fui responsável pela morte de Estevão e provavelmente você já odiou e quis matar alguém. Até o seu pai, quando bateu em você, ou sua mãe, quando o repreendeu, ou alguém lá na sinagoga que disse para a criança não correr na igreja e você olhou feio para ele. Nós procedemos todos com essas paixões. E Deus nos considerou fiel. Paulo diz, eu, pecador, como os demais. Não somos diferentes de nenhum homem do mundo. Você está aí brigando com esse sentimento contra homossexuais? Eles também têm um sentimento contra você. O negro tem um sentimento contra o branco também tem contra o negro. Vivemos todos numa panela de preconceito, e eu vou dizer, como eu queria ser rico com saúde. Ter tudo o que eu preciso
e possibilidade de gozar o que eu preciso. E quando eu faço más escolhas daquilo que é meu prazer, e nutro inveja, e nutro ciúme, eu sou tão pecador quanto mais violento e perseguidor dos homens. Paulo acabou de discutir essas coisas citando os males que eu citei. E ele diz, mas Deus nos considerou fiel. Que maravilha! C.S. Lewis, tendo mudado a sua vida, escreveu um livro depois de ter encontrado uma esposa, e olha que ele escolheu a esposa para ajudá-la. Foi por serviço que ele se casou. E a amou. E escreveu um livro, Surprised by Joy. Surpreso pela alegria. Joy era o nome dela. Esta mistura de coisas que nos trazem contentamento no Senhor, Ele nos considerou fiel. Claro que a vida foi transformada. E esta é a visão, a graça transformadora. Este é o primeiro ponto aqui, a graça que transforma. Olhem longe no Evangelho e vocês vão ver vidas transformadas. Paulo teve a vida transformada, Lutero teve a vida transformada. Olhem para o mundo hoje, não se esqueçam dos mártires de hoje. Homens que tiveram vidas transformadas, que se sacrificaram nas mãos do Senhor. Há um homem chamado Africano, que foi um assassino tribal, mas conheceu um missionário que o levou a Cristo e ele teve a sua vida transformada. Nós recebemos aqui na igreja o Antônio, não é, que teve governante na África, teve sob a sua cabeça a sentença de morte. E Deus o salvou com um milagre. Esse homem teve a vida transformada. Todos nós devíamos, pecadores cujo comportamento é hediondo. E aqueles pecadores cuja vida tem sido mansa e suave, sem muito contratempo, mas pecadores da mesma natureza. Devíamos nos admirar de que Deus nos tenha considerado por fiéis. E ele diz aqui, designando-me para o ministério. Quantas pessoas tem aqui na igreja que estão no ministério? Interessante. Bom, Vadislau tá. Esse eu sei. Meu filho também, vai, que é da família e a esposa está aqui perto, vai falar para ele. Bom, falei de dois pastores, vou falar do reverendo Heber também, né? Falou dele e fala do Alderi. Aí já começa entre o Sérgio, espera, estamos no caminho errado da lei. Estamos vivendo por uma lei que não existe. Porque o sacerdócio é de todos os santos, todos os salvos, todos os que reconheceram que havia pecado na vida, se arrependeram por toque do Espírito Santo, para crer no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício. Todos são sacerdotes. E a palavra ministério aqui não é outra senão diaconia. Diaconia que duas mulheres foram denominadas na carta aos Romanos, as diaconisas. Não eram dos diáconos oficiais, mas como serviço.
foram chamadas diaconisas. É para todos nós. Todos nós fomos considerados fiéis com base na fidelidade de Cristo. O Senhor nosso Deus, sabedor de que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para nos transformar, conferiu-nos a fidelidade de Jesus Cristo. E assim fomos chamados para o ministério. Aí ele diz, eu que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, recebi misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Não passou em branco o pecado dele, mas ele recebeu misericórdia. Vejam uma diferença. Graça nos salva da culpa do pecado, misericórdia nos salva da experiência do comportamento com o pecado. A graça nos salva para a vida eterna, a misericórdia nos conduz por toda a eternidade na fidelidade do Senhor Jesus. Transbordou, porém, a graça transbordante. O sentimento daqueles que foram perdoados é de transbordante graça. Numa família ligada à minha família, havia um grupo de pastores. O pai e os filhos eram em 6 ou 7 pastores. Família Ferraz, Belarmino Ferraz, cujo filho Calvino, e mais uma filha, mas cujo filho Calvino era meu tio, avô. Minha tia avó, Nozica, teve o desprazer de ver o seu marido pecar. Reverendo Calvino a abandonou e foi viver com outra mulher. Um dia, passando na frente de uma igreja, ouviu um hino. Foi tocado no coração, se arrependeu, voltou para casa e disse àquela companheira que vivia com ele, com quem ele tinha um filho: eu vou confessar a você que eu sou crente e pequei. E ela, caindo em si, disse: eu jamais disse a você, mas eu também sou crente e estou em pecado. Ela pertencia a uma igreja, Assembleia de Deus, então ela disse, naquela época, eu não posso levar o nosso filho para a casa dos meus pais, eles não aceitarão, mas eu preciso reconciliar. E ele disse, eu preciso voltar para minha esposa. Deixe-me dizer, um parêntese aqui, que se eles estivessem separados e casados de novo, o conselho seria de que permaneça como foi encontrado em arrependimento. Já teve filho com outra, então fica nesse casamento. Mas naquele caso, eles não haviam se casado e havia uma grande possibilidade de endireitar a vida de uma outra forma. A história, tornada mais breve na conclusão, quando o tio Calvino foi para a casa de tia Nozica, ela que havia sofrido de um estreitamento do esôfago, causado pelo sistema emocional, o encontrou no corredor. O portão
eu me lembro desta cena, na Cidade do Óleo, do cenário. Ela ouviu no fim do corredor, com a criança na mão. E ela disse, bem-vindo em nome de Jesus. E acolheu o marido e o filho adulterino. Tio Calvino morreu logo. Eu conheci este filho dele, meu primo, quando ele tinha 40 anos. Em desvario, ele montava um cavalo, às vezes sem roupa, e saía a correr pelas ruas. O último exame que ele fez de colegial, ele descreveu a Guerra do Paraguai com aviões e tanques. Ela cuidou dele até o fim. Transbordante graça, que conhece o perdão. E isso só pode ser conhecido quando se conhece o próprio pecado. Pode ser o pecado bárbaro, pode ser aquele pecado que você nem se deu conta. O mais comum é o do falatório. Às vezes nem é o falatório, é o silêncio. Quando eu não tenho nada de bom para falar de uma pessoa, eu fico quieto. E quanto a fulano, não tenho nada a dizer. Esse movimento do nosso coração impiedoso, insincero, de consciência impura, deve sair. E se alguém muito pecou, muito foi perdoado. E nós nos tratamos como considerados fiéis para o exercício do diaconato, do serviço. Não é indo nas minhas reuniões de cooperativismo que eu terei minha vida social, meu aspecto social da minha vida satisfeito, mas tratando do que está do meu lado com o que eu tenho. E se associação puder haver, que seja uma associação para tratar primeiro dos da família da fé, e então os vizinhos, e então estendendo para mais lagos. Existem grandes associações. Há pessoas que já nos visitaram que trabalham com ex-presidiários, com famílias de presidiários. Há outros que trabalham com ativistas de doenças, a serviço do tratamento do câncer, paralisia. E nós podemos nos associar até a ordens políticas, se preciso for, se vocação houver. Mas é aquele serviço nos círculos de autoridade, da família, da vizinhança, da escola, da igreja e o público. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. E, por fim, para que fôssemos modelos dos que hão de herdar a salvação. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Cristo Jesus, sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É para isto que fomos chamados. Eu perguntei lá em casa se devia pôr a rede de volta, rasgou. Alguém muito pesado foi lá, foi o Daniel que fez o primeiro rasgo. Não, eu avisei que estava rasgado quando pôs. A Beth foi lá com a tesoura e cortou. Olha, dá uma toalha para uma mesa grandona. Vai ser lavado, desinfetado e tal. Ponham a rede ou não, porque rede é bom demais. Cadeira de preguiça, cadeira preguiçosa.
Eu ia fazer uma, daí o Davi me lembrou, olha, você deu uma para o Daniel, está na casa dele. Eu perguntei, ele não vai usar? Vai, mas lá no Japão só dá para usar espiritualmente. Eu gosto de tudo isso, mas ficar parado ali, aí me dá culpa. Então é preciso fazer alguma coisa. Estava testemunhando para um trabalhador, aliás, orem por ele, Jailson, e ele disse, eu vejo esse negócio de evangelho, é que eu não estou querendo entrar na lei. Ele tem visto o evangelho? Ele usou essa expressão, eu não quero entrar na lei. Ele ouviu o evangelho verdadeiro? Viu? De jeito nenhum. Porque Paulo está dizendo que esta lei dos homens não é igual à palavra de Deus. E é que ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E uma vez que ele me salvou, não sou eu que entro na lei, é a lei que entra em mim. Essa é a diferença. Não desprezamos a lei, mas é a lei interna. Agora eu sou motivado por esta lei. Eu faço o que é certo porque gosto, porque tenho prazer, porque tem transbordante graça. Faço o bem porque gosto de fazer. E gosto de fazer porque Deus gosta de mim. Eu sou grato. É gostoso fazer o bem, trabalhar, empurrar carro de quem está atolado, dar a própria comida para quem tem necessidade. Não me vem com essa de dividir comida, não. Alguém está com fome, dá o que você ia comer. Aí faz jejum. Jejum e oração que você está precisando. Eu, pelo menos, estou. Deus nos deu possibilidade de refletir como modelo sua completa longanimidade. Você vai dizer, quem? Eu? Não, eu não sou, não tenho isso. Espera, ninguém está dizendo que você tem, está dizendo que Deus te deu. A obra de Cristo é mais poderosa do que sua fraqueza. Se você disser que não tem, está pecando contra Deus que te deu. Ele diz que o problema de capacitação é dele. Quem dá do que não tem a promessa de receber 10 vezes mais agora e infinitamente mais no céu. Confie em Deus. Eu não sou dessas igrejas que diz, aperta o botão que a luz acende. Nem sempre que eu pedir saúde, Deus vai me pedir saúde. Ele pode até me dar doença. Mas a promessa de que eu seria maior do que minha doença, que eu seria maior do que meu problema, e que por pior que eu estivesse, eu posso ajudar quem tem necessidade, como Cristo na cruz nos salvou, então eu estou entendendo o Evangelho. Daí então vai ser derivado, todos que hão de crer, virão a crer. E todos os homens, mesmo que não creiam, dirão, por aqui passou alguém com o modelo de Cristo. No Amazonas, muito tempo atrás, havia somente um barquinho, um barco da Igreja Presbiteriana Independente, que levava médicos, levava alimento. Mário Alvarenga era o missionário. Ficou doente lá. Nessa época, uma equipe de evangelização foi levar o evangelho aos ribeirinhos. E ouviu durante todo o trajeto. Nós já conhecemos o evangelho. Quem pregou?
João crente passou por aqui. E ninguém sabe quem foi. Mas que era crente e que passou por ali, disso todo mundo sabia. Para a glória de Deus, termina a Bíblia. Para a glória do Senhor Jesus, o evangelho de toda total longanimidade, cuidado de Deus, será feito por nossa diaconia. Algumas ideias para terminar, só para você ter certeza de que eu sou prático. Alguém aqui mora em prédio e tem trabalhadores não alfabetizados? Alfabetiza. Quem eu? Você sabe alfabetizar? Não vai com A, B com B, B, B. Não vem com... Ensina a pessoa a ler de uma maneira simples. Ensina a escrever. Porque havia ali um modelo. Não de Lau. Que eu gosto da cadeira de preguiça. Mas de Jesus Cristo. Com transbordante transformação e transbordante graça. Que Deus nos abençoe.